Nem acredito que eu lembrei de começar a gravar sozinha. Bom, gente, começou a gravar. Então, boa noite a todos, todes. E vamos para a aula de razão e sensibilidade. Como eu estava falando, o meu norte é sempre a questão da educação. Então, eu posso não falar de alguns traços e questões do livro que você acha realmente muito interessante. E eles são muito interessantes, de fato. Eu tentei jogar um pouquinho. Mas, lembrando, o meu norte é o romance de educação. O que é o romance de educação? Era para eu ter falado isso na primeira aula, mas eu esqueci, estava nervosa. O romance de educação, para mim, como, como a cultura inglesa conseguiu fazer um Bildungsroman, que é, no fim das contas, um romance de desenvolvimento para os alemães. Mas o romance inglês por si só tem um viés muito educativo e didático. Como eu falei para vocês na aula passada, ele tem esse viés educativo e didático porque um dos principais objetivos dele é servir esse propósito de guiar e servir como manual para nova burguesia, para landed gentry. Então, é por isso que o romance ele serve como esse viés, porque ele entretém, entendeu? Você pode ficar lendo lá algo que é muito legal e muito divertido, mas que no fundo e no fim vai te, vai te ensinar algo de como ser, de como se comportar, de como levar a sua vida. E é isso que eles querem, para tudo continuar formadinho e sólido como a Inglaterra gosta. Então, esse sempre vai ser o meu norte. Como que a questão da educação, esse foco, ele está sendo desenvolvido em Sense and Sensibility no caso, tá? Então, bora lá. Eu gosto sempre de começar com, com meio que uma noção de como foi a recepção desse romance, né? Então, assim, a Austen, ela só foi fazer mesmo sucesso, depois que ela morreu. Sense and Sensibility, ele teve, no entanto, uma boa recepção. Por quê? E esse daqui eu peguei uma parte da review que tem no Norton Critical Editions, que é do British Critic, de 1812, na qual eles dizem: We will, however, detain our female friends no longer than to assure them that they may peruse these volumes not only with satisfaction, but with real benefits, for they may learn from them, if they please, many sober and salutary maxims for the conduct of life, exemplified in a very pleasing and entertaining narrative. O que isso diz? Você vai se divertir e vai ter uma narrativa legal que você vai querer saber. E, de novo, gente, assim, eles não tinham absolutamente nada para fazer o dia inteiro. Era andar lá fora, se o tempo estava bom, e bordar e ler. Então, assim, tinha que ser um livro meio longo, mas que te envolvia para você conseguir preencher uma grande parte do seu dia. Então, o que o British Critic diz? Ele é super legal, mas, se você prestar atenção, ele vai te dar máximas de como você deve conduzir a sua vida. E aí eles nota, é female friends. Não fala que é para os homens. Esse livro não é para você, garanhão. Esse livro é para a dócil que está em casa, dócil mulher que está em casa, ok? E aí vem a questão do próprio nome, Sense and Sensibility. Esse contraste, essa oposição, essa coisa meio assim, um tem um, o outro tem outro, e aí, obviamente, a nossa cabeça já vai para tipo, a Eleanor é Sense e a Marian é Sensibility. Por sinal, todo mundo leu Sense and Sensibility. Ou tipo, viu o filme. Se você viu o filme, eu aceito. Eu aceito. Não tem problema. Eu tô vendo se alguém falou uma coisa. Se você não leu, tudo bem, mas se você viu o filme, tá ok.
Só para saber se eu tenho que dizer, tipo, sobre o que é. Mas, basicamente, tem essas duas irmãs, Eleanor e Marian, e o pai delas morre, e então elas duas, a mãe e a irmã mais nova, tem que mudar de casa. Porque a casa que era delas, né, vai pro filho homem do pai delas, que faleceu. E a casa é dele, a casa e o estate. E aí elas vão para uma outra casa, na verdade é uma cottage, e, e aí coisas acontecem. Eu nunca consegui descrever direito o que acontece nos livros da Austen, porque meio que nada muito acontece, mas muito acontece. Coisas acontecem. E, e eu vou abrir o olho de vocês, se vocês ainda não prestam atenção nisso, principalmente em Sense and Sensibility e Pride and Prejudice, porque tem essa questão, essa dualidade. Não caia na dualidade. Nunca. Se parece que é tão simples quanto a Eleanor tem sense e a Marian tem sensibility, pense de novo. Não é assim. Não é assim que a Austen está querendo que você pense. Ela está querendo que você pense exatamente o contrário. Ela sabe, e é essa a genialidade, ela sabe, gente, que quem é um leitor ruim, ela é tipo o nosso Machado de Assis, sabe? Ela sabe que um leitor meio que tá lendo só para passar o tempo e não é inteligentão, vai pegar isso, vai falar, então a Marian é sensible e a Marian tem sensibility, sensitivity. Então, uma é seca, feito Sahara, e a outra chora o dia inteiro. Não, não é assim. Ela quer que você ache que é isso, mas não. E eu acho que um dos gatilhos, assim, que mostra o quanto pode ser ambígua essa oposição de sense e sensibility é a própria ambiguidade da palavra sense e sensible. Você pode ter sense e aí você é sensible, você é sensato. Não significa que você não tenha sentimentos. Significa que você tem senso e é sensível. Sensível no sentido de emoções, mas no sentido de conseguir se portar. E, assim, essa ambiguidade de palavra não toca muito a gente no português, pelo menos eu não saberia direito como traduzir isso, mas eu acho que fica muito claro na questão do inglês, nessa questão de sense e sensible. Porque se você tem sense, você é sensible, mas não tem nada que faça, sem ser sense, que você tenha sensibility. É a mesma coisa, se você tem sense, você é sensible e, portanto, você tem sensibility. Mas, tecnicamente, quem não tem sense, que seria a Marianne, tem sensibility. Entendeu? É pra mexer a tua cabeça. E eu coloco aí um trecho, assim, só para deixar muito claro, porque eu acho que é muito fácil a gente fazer essa divisão bonitinha. É muito confortável pra gente. Ainda mais quando a gente lê logo no começo, Eleanor possessed the strength of understanding and coolness of judgment. She, Eleanor, had an excellent heart. Mas aí ela vem, isso tudo é tipo, ela consegue fazer as coisas assim, sabe, com calma, cool and collected, tipo, ela não se deixa levar por nenhuma emoção, mas ela vem assim, logo no finalzinho, her disposition was affectionate and her feelings were strong, ou seja, ela tem sentimentos, ela vibra, ela sente, but she knew how to govern them. É essa a questão. Ela tinha total controle sobre as emoções dela. Aí, por outro lado, Marianne's abilities were, in many respects, quite equal to Eleanor's. Ou seja, elas são muito mais semelhantes do que opostos. She was sensible, ou seja, a Marianne está descrita como sendo sensible. Mas sensible não é quem tem sense. Mas a Marianne não é para ser, tipo, louca e doida, varrida. Tipo,
chorando o dia inteiro, mas ela é sensible and clever, but eager in everything. Eu acho que você tem que prestar muita atenção nos buts, principalmente nos primeiros romances da Austen, porque aí é que ela vira a chavinha. Her sorrows, her joys could have no moderation. She was general, amiable, interesting. She was everything but prudent. Então, a diferença da Eleanor e da Marian não é que uma tem sense e a outra tem sensibility. É que uma é prudente e a outra não. Porque a Marian é sensible e a Eleanor tem strong feelings. Então, no fim das contas, as duas têm as duas coisas. Então, assim, entramos no livro já com isso tirado da nossa cabeça. Agora vamos pensar, então, sobre o que é o livro, se não é sobre uma ter sense e a outra ter sensibility. Começa o livro já mostrando, assim, uma das grandes questões de tudo, que é a questão da sucessão da propriedade. Como eu disse, peraí, gente, que eu recebi um e-mail. Será que alguém que não conseguiu entrar? Não conseguiu entrar, Julia? Gente, please hold. Vamos tentar mandar o link para a Julia novamente. Deixa eu ver se alguém... Ah, pera, tem que permitir. Será que agora a Julia veio? Julia, você está no meio de nós? Acho que ainda não. Eu vou mandar o link para ela de qualquer jeito. Porque eu não entrei nesse Google para a Julia não entrar. Eu entrei nesse Google para todo mundo que quiser estar aqui, tá aqui. Enfim, gente. Mas o livro começa, e eu não preciso das minhas notas para falar isso, mas o livro ele começa com o grande estopim é a família sendo chutada de casa porque sem sensibilidade. Peraí, eu vou ler as coisas depois, porque senão eu vou me confundir. Mas então, o estopim de tudo é... agora a Julia entrou. Julia está no meio de nós. Pronto. Então, o que meio que faz tudo acontecer é elas serem chutadas de casa. Absolutamente chutadas de casa, porque o pai delas morreu. Apesar delas terem morado lá Gente, eu esqueci de onde elas vêm. Peraí que eu vou colar. Norfolk? Não. Sussex. Norland Park. Apesar delas terem vivido a vida delas inteira em Norland Park, só conhecerem aquela casa e tudo mais, elas são literalmente chutadas de casa porque o pai delas morre e nada é mais delas. Ou seja, elas não têm nenhuma autoridade ou controle sobre aquilo que elas manejam diariamente. Tudo, absolutamente tudo, vem da parte masculina da família. Então, uma vez que essa parte masculina da família morre, elas dependem da boa vontade de outro homem para que elas consigam sobreviver. Então, eu lembro, acho que na aula passada eu estava falando dessa questão, assim, tipo, gente, ou você, né, era governanta, ou você casava bem, ou você se prostituía e acabava morrendo. E aí alguém falou, mas mulheres também podiam ser sustentadas, tipo, por primos, irmãos. Mas, gente, vamos todo mundo lembrar que assim, e aí começa, né? O irmão de muita gente era igual ao Mr. John Dashwood. E aí a gente já começa. Quem é o Mr. John Dashwood? Ele é o primeiro e único filho homem do Mr. Dashwood. E
ele é que tem direito de Nolan Park e da casa e da roupa das meninas e da prataria, dos livros que elas liam na biblioteca delas. Ele é dono de tudo isso. E elas dependem que ele decida o que ele deixa para elas. Então, assim, se ele é bondoso o suficiente de deixar 1.000 e tantos pounds, ele vai deixar. Mas se ele é bondoso o suficiente de deixar 20 pounds, ele pode. Ninguém vai questionar ele disso. Porque ele é o homem que tem poder de fazer aquilo, não fazer aquilo, dar menos, dar mais, e tudo bem. Então, lembrando que assim, ok, elas tinham essa possibilidade? Tinham, mas nem todo mundo tinha a sorte que, por exemplo, teve a Austin, que quando o pai dela morreu, o irmão dela, que tinha sido adotado por uma família mais rica, foi e falou, vem aqui, eu coloco vocês na casinha ali no fim da rua, para vocês, tipo, viverem bem, minha mãe e a nossa outra irmã Cassandra. Não eram todas as mulheres que tinham um irmão legal, ou um primo legal, ou um tio legal. Na verdade, a gente já acabou vendo que muitos homens, na verdade, não são legais. E eles não precisam ser legais. Porque não muda sobre o que eles têm ou não direito. O Mr. John Dashwood, como deixa bem claro o texto, was not an ill-disposed young man, unless to be rather cold-hearted and rather selfish is to be ill-disposed. O que ela está dizendo? Ele não era ruim, a menos que ser ruim seja ser egoísta e frio, é ser ruim. Óbvio que ser egoísta e ser frio é ser ruim. Então, o que o John Dashwood é? Ruim. Ele é ruim. But he was, in general, well respected. Aí é que entra. Gente, well respected e ser legal não são as mesmas coisas. Lembrando de tudo aquilo que a gente falou na primeira aula. Bom, então, se alguém tem ranking, não significa que aquela pessoa é legal. Aqui tá dizendo, Mr. John Dashwood was well respected in general. Mas ele era ruim. Ele era ill-disposed. Ele era cold-hearted. Ele era selfish. E, para melhorar, a mulher dele was a strong caricature of himself. More narrow-minded and selfish. Ou seja, ela acabou de dizer que não só a mulher dele é tão ruim quanto ele, mas que ele também é narrow-minded e selfish. Ela acabou de falar duas coisas sobre ele sem falar dele. Ela tá falando da mulher dele. Essa mulher é brilhante. Brilhante. Enfim. Então, tudo começa a partir disso. E aí, uma das melhores passagens do livro inteiro é logo no começo, quando eles estão discutindo o quanto dar de dinheiro para as mulheres, porque tadinha, elas acabaram de perder o pai e o marido, elas não têm onde cair mortas, elas não sabem onde elas vão viver, nem como elas vão viver. E aí ele começa, meu pai pediu para eu ser generoso com elas, então eu vou dar 3.000 pounds. Gente, eu não vou, a minha vontade era colocar toda a conversa deles aqui e a gente só ficar lendo. Na verdade, essa foi minha vontade várias vezes, enquanto eu estava fazendo esses slides. Mas, basicamente, ela mostra como o Mr. e Mrs. John Dashwood, eles podem facilmente tomar a decisão de sair de 3.000 pounds para 0. Então, ele começa dizendo, acho que eu vou dar 3.000 pounds por ano para elas conseguirem viver bem. Aí a Mrs. John Dashwood vira e fala, bom, mas elas não precisam viver bem, porque elas já vão ser pobres. Então, elas não precisam de 3.000. Elas não precisam de nada, na verdade. Elas só precisam que você seja, tipo, legal de vez em quando. E tudo bem. Tá tudo legal. Ninguém vai falar que o John Dashwood foi mal. Porque ele tá no pleno direito dele de fazer isso. É bizarro, ninguém vai chegar e falar assim, então, você precisa dar isso para suas irmãs, meio-irmãs. Não, ele não precisa.
E isso acaba sendo ainda pior mais lá pra frente, quando as meninas vão para Londres e o John Dashwood e a Fanny Dashwood estão em Londres já faz alguns dias e eles não chamam, eles não, tipo, vão call nelas, ou seja, fazer uma visita para elas na casa da Mrs. Jennings. Gente, isso é muito rude. Assim, se já seria rude, sei lá, você tá indo na cidade de uma tia sua, tem que ser tia, de uma tia sua, e você não vai visitar ela, se já é rude agora, imagina antes. Assim, as meninas são meia-irmã sua, e você não vai visitar elas. E o pior é que ele dá desculpas pela qual ele não foi visitar elas, e todas elas têm que ser super, super concebíveis e entendíveis. Que nem as desculpas super concebíveis que ele dá para sair de 3.000 pounds para nenhum zero pound, para nenhum pound. Então, aí eu trouxe esse trecho para mostrar o quanto ele tenta fugir da obrigação dele, da obrigação moral, digamos assim. Então ele diz, I wished very much to call upon you yesterday, but it was impossible, for we were obliged to take Harry to see the beasts at Exeter Exchange, and we spent the rest of the day with Mrs. Ferrars. Ou seja, gente, desculpa, ai, é aquela desculpa, né? Tipo, você pode jantar com a gente? Eu vou ver, porque eu tenho um negócio, eu tenho que ir sabe, eu tenho muito que comprar o remédio da minha priminha às 2 horas na drogaria aqui perto de casa. Mas eu vou ver se eu consigo, tá? Às 7 jantar com você. Claro que você consegue às 7 jantar com a pessoa, se você vai fazer um negócio à 1, que vai demorar 1 hora. Entendeu? Mas ele não quer ver elas. Mas a Austin não vai dizer isso, ela vai mostrar de uma forma bem, assim, satírica, como ele não quer ver elas. And we spent the rest of the day with Mrs. Ferrars. This morning, então, gente, não. Mas nessa manhã, tipo, agora sim, a gente acabou de se encontrar, opa. This morning had fully intended to call on you, if I could possibly find a spare half hour. Lembrando que, quando eles se encontram, eles estão num joalheiro e ele foi levar um anel da Fanny para reajustar. Mas ele não podia achar 30 minutos para dar oi para as irmãs dele, que estão na mesma cidade que ele já faz 2 dias. Não, não tinha como. Ele estava super booked. Booked and busy. Agora, já falamos de Mr. John Dashwood e Fanny Dashwood. Agora, vamos falar de outra personagem que é incrível, maravilhosa, que é a Lucy Steele. A Lucy Steele é, assim, de uma perfeição incrível. Aí é que eu quero dizer com, necessariamente, as pessoas ruins da Austin também são as pessoas mais incríveis. Então, por exemplo, a Lucy Steele, ela não é uma boa pessoa, jamais. Mas ela é muito inteligente, assim, ajoelho e aplaudo Lucy Steele. Por quê? Ela vai estar noiva em segredo de Edward Ferrars, que é quem a Eleanor curte, e ela sabe que Edward e Eleanor ficaram juntos, assim, tendo, né, convivendo na mesma casa por um tempo, e que rumores aconteceram de que, poxa, desconectei meu computador, não, de que, né, estava rolando uma aproximação. Então, a Lucy Steele, ela não vai contar para Eleanor que ela tá noiva do Edward, porque ela sente que a Eleanor é, tipo, a melhor amiga que ela nunca teve, e ela super precisa desse sisterly affection. Não, ela vai contar para Eleanor para acabar com qualquer esperança que a Eleanor tenha. Ela faz isso de propósito.
de propósito. E aí você vê o quão falsa ela é. Não é que eu tô, tipo, achando que ela faz isso. Não, porque a Lucy é falsa. E você começa a ver isso pela forma como ela se comporta diante outras pessoas que têm mais ranking. Então, as irmãs Dashwood, elas acabam se mudando para Barton Cottage. E aí, o sobrinho, primo da mãe delas, sempre quer ter pessoas por perto, né? E a sogra dele tá sempre lá por perto. E a sogra convida as irmãs Steele para passar uma temporada lá. E tudo que a Lucy Steele quer fazer é que a dona da casa goste dela. E a dona da casa só quer que as pessoas digam o quanto os filhos dela são maravilhosos. Então é exatamente isso que a Lucy faz. Lucy directly drew her work table near her and reseated herself with an alacrity and cheerfulness, which seemed, de novo, prestando atenção nas palavras seemed, to infer, parecia, supor que she could taste no greater delight than in making a filigree basket for a spoiled child. Ou seja, ela quer tanto agradar essa mulher que ela finge montar né, uma bolsinha para uma criança que não para quieta e que quer tudo o tempo todo de todo mundo. Ela finge. E como que eu sei que ela finge? Porque a Austen diz, seemed. Seemed to infer. Ela tá montando isso. Ela é toda uma atriz. Então, é por isso, e assim, essa é uma característica da Lucy Steele que eu não tinha prestado atenção quando eu li. Eu achava a Lucy Steele, tipo, bem bobinha antes. Mas não, ela é uma víbora. Víbora. Porque ela vai atrás da Eleanor pra contar pra ela, porque ela sabe que a Eleanor é a que mais tem interesse naquele tema, naquele tópico, Edward Ferrars, e ela tira dela qualquer poder de conseguir contar isso pra alguém. Então, assim, ela quer ver a Eleanor sofrer. E como dá pra você perceber que a Lucy, ela tá de olho na Eleanor, ela tá cravada. Quando, lá pra frente, lá em Londres, quando o Edward vai visitar elas, a Eleanor e a Marianne, depois, né, de todo o rolê do Willoughby, ele vai visitar ela, a Eleanor, sem saber que a Lucy Steele tá lá. E aí, quando ele entra e percebe que a Lucy Steele tá lá, ele fica, né? Tipo, opa. E aí a Eleanor, ela quer dar toda a atenção pra ele. Mas tem a Lucy Steele lá aqui do lado dela, tipo, olhando assim. Eu tô vendo que você tá sendo legal demais com ele. Não é pra você ser legal. Mas, aqui que você vê. She, Eleanor, would not be frightened from paying him, Edward, those attentions which, as a friend and almost a relation, were his due, by the observant eyes of Lucy. Though she soon perceived them to be narrowly watching her. Ou seja, a Eleanor tá ali, tentando manter a calma e ser decorosa com o cara que ela ama, que sabe que está noivo da menina chata do lado dela. Que ela também tem que ser legal. Enquanto ela tá tentando ser legal, ela sabe, ela tá vendo, não só ela, mas nós, a narradora, estamos vendo que a Lucy está lá acompanhando e julgando absolutamente tudo que a Eleanor tá fazendo. Ou seja, a mulher é esperta. Ela é triplamente esperta. Por quê? Porque ela não ama o Edward. Ela nunca amou o Edward. O que o Edward tem que é interessante para ela? Ser o primogênito. O que significa que ele é o primeiro na linha de sucessão quando a mãe dele, chata e arrogante, morrer. E o que ele vai ganhar com isso? Dinheiro, posse, casa, tudo isso. E é isso que a Lucy quer. Quando ela percebe que ela não vai ter isso, porque quando né, sai a notícia
de que Edward está casado, está noivo de Lucy há, tipo, 5 anos em segredo, e aí a Mrs. Ferrars tira ele de jogo e fala, então você não vai receber nada da minha grana, quem vai receber é o seu irmão Robert Ferrars. O que ela faz? Ela vai pro Robert Ferrars. Porque ela não tem apego emocional. Ela não tem apego emocional nenhum ao Edward. Ela tem apego emocional à figura do primogênito. E não sou eu que estou dizendo isso, é algo que ela diz. Quando ela escreve pro Edward, acabando o noivado deles. Dear Sir, being very sure I have long lost your affections. Então, assim, moço, sei que, tipo, já deu. Você não gosta mais de mim. I have thought myself at liberty to bestow my own on another, and have no doubt of being as happy with him as I once used to think I might be with you. Gente, nossa, eu fico até arrepiada. Porque isso mostra que literalmente não interessa. Ela pode ser feliz com ele, com o irmão dele, com qualquer outro primogênito aí que ela tenha alcance. Ela só teve alcance ao Edward porque ele foi ter educação, né, aprender com o pai dela, que é professor. Se não, se aparecesse outro primogênito lá, ela teria prestado atenção nele. Não no Edward Ferrars, mas ele é primogênito. E aqui ela deixa muito claro que ela tem ali, que ela se colocou na liberdade. Gente, a Lucy Steele, uma mulher sem absolutamente nada, tem poder. Ela achou o poder dela nesse emaranhado todo louco, onde uma mulher sem posse não tem poder. Ou seja, aplausos para ela. Aplausos para Lucy Steele. Ela, tipo, mudou todo o sistema. Então, assim, a gente já vimos que você tem, né, por exemplo, essas 3 personagens, Lucy Steele, Mr. e Mrs. John Dashwood, são personagens que são ruins, mas que acabam super bem o romance. A Lucy Steele acaba o quê? Casada com um primogênito, rica, e aceita pela família Ferrars. John Dashwood e Mrs. John Dashwood acabam o quê? Ainda donos de Norland Park e respeitados por todo mundo. Tá suave. Então, onde que acontece, né, a tal educação? E eu acho que, assim, acontece muito isso de você olhar para a educação, onde está a educação das mulheres, porque é uma coisa, assim, mais focado, né, pro feminino. Mas, eu acho, uma coisa que eu percebi só essa minha leitura, essa minha terceira leitura de Sense and Sensibility, que tem muito a questão da educação, o trajeto educacional para as personagens masculinas. Agora, vamos começar por uma delas. E eu vou falar das personagens masculinas porque a gente cria na nossa cabeça esses heróis da Austen. Então, assim, Edward Ferrars, Mr. Darcy, Mr. Bingley, são todos heróis e a gente acha, tipo, a gente fecha os olhos e fala, nossa, Edward Ferrars. Quem é Edward Ferrars? É o Hugh Grant jovem. Meu Deus, ele é maravilhoso. Todo mundo gostaria de um Edward Ferrars, porque ele é o herói da Austen. Vamos todo mundo parar. Você, assim, quando você for ler esse livro, não pensa no Hugh Grant. Não pensa e leia as palavras da Austen. E assim, vai pelo que elas estão dizendo. Não pensa no filme. Por quê? Edward Ferrars, gente, não é bonito, tá? Ele não é bonito, ele não é galante. Ele não é nada disso. Ele é not recommended to a família, a Eleanor, a Marian, a mãe dela e tudo mais, e a Margaret, their good opinion by any peculiar graces of person or dress. Agora vem. He was not handsome, and his manners required intimacy to make them pleasing. Então ele era estranho, gente. Ele era estranho e ele não era bonito. Não ser bonito é o quê? Uma outra forma de dizer que é feio. His understanding was good,
and his education had given it solid improvement. But, aí vem, he was neither fitted by abilities nor disposition to answer the wishes of his mother and sister, who longed to see him distinguished. As what? As they hardly knew what. Gente, isso só diz que ele era um homem feio, que não era, tipo, legal, sabe? Não era sociável, era, tipo, meio awkward. E ele era sem habilidades. Ele meio que não tinha nada que ele conseguisse fazer bem. A mãe e a irmã dele queriam que ele fosse, tipo, uau, porque, gente, ele é o primogênito, é pra você ser assim, uau. Mas ele era só um bostinho. E sendo o primogênito. E ele passa o romance inteiro sendo esse mesmo bostinho. E por que eu digo que ele é um bostinho? Porque vamos comparar a posição da Lucy Steele e do Edward, onde eles têm um casamento, né, uma relação escondida há muito tempo. Nesse livro, todo mundo diz o tempo todo, né, dessa semelhança entre a Marian e a Eliza, que é aquela outra menina que o Colonel Brandon cuida, porque foi a filha da mina que ele amava e que casou com o irmão dele. Todo mundo diz isso por quê? Porque a Eliza foi enganada pelo Willoughby e acabou sendo, né, sendo largada por aí, e a Marian também. Mas tem uma outra semelhança da Eliza, dessa mulher abandonada e que acaba sendo enganada, com a própria Lucy Steele. Por quê? Porque as duas, elas estão na mesma posição onde um homem vai, pede elas em casamento em segredo, e elas têm que contar com a palavra desse homem. Ou seja, Edward Ferrars e Willoughby são a mesma pessoa. Porque o Edward Ferrars, ele faz esse contrato, porque é um contrato, você pediu aquela mulher em casamento, para depois ir para casa da Eleanor e ele se apaixonar por ela. E dar a entender que ele ia pedir ela em casamento. Ou seja, ele engana tanto a Eleanor quanto o Willoughby enganou a Eliza. Só que veja, Lucy Steele foi rápida, ela se safou disso. Mas o Edward não é essa pessoa, tipo, esse cara super legal, porque ele se manteve do lado da Lucy Steele. Não, ele fez um bagulho errado com ela. Porque ele decidiu ficar em segredo aquilo ali até a mãe dele morrer. E enquanto isso, ele estava dando expectativas para uma outra mulher, que é a Eleanor. Então, assim, bota isso tipo de post-it quando você estiver lendo. Edward Ferrars não é tão legal assim. E aí as coisas acontecem, ele acaba falando, não, tô noivo da Lucy Steele, sim. Aí o Colonel Brandon dá a igrejinha para ele, porque eu também ia colocar essa parte, mas não coube, que ele fala, tipo, a minha mãe queria que eu fosse advogado, mas é muito distinguished para mim, tipo, eu não. Aí queriam que eu fosse da Marinha, mas isso é muito aventureiro para mim. Então aí elas pensaram na igreja e eu acho que esse tipo de vida vai dar bem para mim. Gente, isso é um cara encostado, né? E ele é tão encostado que quando termina tudo com a Lucy Steele, o jeito que ele vai pedir a Eleanor em casamento, novamente, não é o Hugh Grant. His errand at Barton, in fact, was a simple one. It was only, gente, only, vamos lá, nenhuma palavra na Austen está aí por acaso. It was only to ask Eleanor to marry him. Claro, gente, óbvio. And, considering that he was not altogether inexperienced in such a question,
it might be strange that he should feel so uncomfortable in the present case as he really did. Cataram a ironia da Austen? É tipo, gente, esse homem já fez isso de novo. Engraçado que ele tá, né, meio com medinho. In what manner he expressed himself and how he was received need not be particularly told. Essa frase é muito recorrente na Austen. Todo mundo fala, ai, não, a Austen é muito romântica, porque tem, né, eles se declaram. Gente, quando alguém pede alguém em casamento na Austen, posso estar enganada, mas nunca diz como que aquela pessoa pediu em casamento, o que aquela pessoa diz. Eu acho que o mais próximo que a gente chega de uma declaração de amor é em Emma, com Mr. Knightley, e em Persuasion, com a carta do Captain Wentworth. Tirando isso, gente, a gente não sabe o que ele disse. In what manner he expressed himself, então de que jeito que ele se expressou, e como que ele foi recebido, não precisa ser dito. Então, assim, deu bom, gente, aparentemente, né? His heart was now open to Eleanor, all its weaknesses, all its errors confessed, and his first boyish attachment to Lucy treated with all the philosophic dignity of 24. Gente, o que ela tá querendo dizer aqui? Que ele não tem philosophic dignity. Ele tá achando que ele tem, mas ele não tem, porque ele tem 25 anos, ele é um boyzinho. Entendeu? Ele é um ninguémzinho. Ela está destruindo o Edward Ferrars aqui. Vejam a graça, gente. É isso que eu quero dizer quando eu digo que é pra você rir da Austen. É engraçado isso, gente. É muito engraçado. O cara é o herói do bagulho e ela tá aqui dizendo, tipo, que ele era um bobão. Agora, passando. Colonel Brandon. Outro também que a gente fecha os olhos e a gente já imagina. Alan Rickman entrando, tipo, coroa, mas um bom coroa. E que ele entra e ele fica tipo, ai meu Deus, Marian, maravilhosa. He was silent and grave. His appearance, however, was not unpleasing, in spite of his being, in the opinion of Marian and Margaret, an absolute old bachelor, for he was on the wrong side of 35. Ou seja, ele vai fazer 36 anos. Ele já estava velho demais. But though his face was not handsome, de novo, não é bonito, his countenance was sensible, and his address was particularly gentlemanlike. Ou seja, ele pelo menos é gentleman. Mas, de novo, ele não é nenhum galã. Ele não é tipo, ah, meu Deus, que homem. Ele é só isso. Ele é só bem de boa. E ele continua o livro inteiro sendo só essa pessoa meio de boa, assim. Não aparece muito, não fala muito, ele fala muito pouco. E no fim das contas, ele não acaba ganhando a Marian por nenhum mérito desse galanteio dele. É só porque ele estava lá e ela estava lá. Só por isso. To see Marian settled at the mansion house was equally the wish of Edward and Eleanor. They each felt his sorrows and their own obligations, and Marian, by general consent, was to be the reward of all. Gente, eles cataram a Marian, pensaram, gente, Colonel Brandon, tadinho, já sofreu tanto, né? Deu pra gente essa casa, essa igrejinha, que é onde a gente pode fazer, né, ganhar um dinheirinho. A gente tem que dar algo em troca. Por que não um bolo? Não, vamos dar a minha irmã, porque ele gosta muito dela, ela é bonita e ela toca piano. Então ele vai fazer bom uso dela na velhice. É simplesmente assim, tipo, você não tem nenhum momento de declaração de amor do Colonel Brandon pela Marian. É simple as that. Agora, quem é o galante do livro? O homem que não presta. Willoughby. Mr. Willoughby. O anti-herói, digamos assim. Ele sim.
Ele sim você lê e imagina com toda a glória. Por quê? A manner so frank and so graceful that his person, which was uncommonly handsome. Então você tem um homem, que não só é um homem bonito, mas assim, é bizarramente lindo, assim, um homem tão lindo que você não vê nas redondezas. Received additional charms from his voice and expression. Então ele é bonito, ele é gracioso, ele é franco e ele tem uma voz bonita e ele se expressa bem. His manly beauty and more than common gracefulness, his person and air were equal to what her fancy, her da Marian, had ever drawn for the hero of a favorite story. Então, gente, é assim. Você leu Orgulho e Preconceito, você imagina o Mr. Darcy, tipo, do jeito, assim, perfeito, maravilhoso, e aí um dia você cai e esse tipo de homem te pega no colo. Perfeito, incrível, melhor vida que essa, impossível. Então, é isso que acontece, gente. O Mr. Willoughby, ele é, aparentemente, o grande herói. A pessoa, assim, mais desejada do mundo. É Zac Efron entrando na minha porta. Tipo, oh meu Deus. E não só ele é bonito, mas ele consegue ter os mesmos gostos da Marian. Their taste was strikingly alike. The same books, the same passages were idolized by each. He acquiesced in all her decisions, caught all her enthusiasm, and long before his visit concluded, they conversed with the familiarity of a long-established acquaintance. Então, esse cara, de verdade, é tudo de bom. Ele é bonito, ele é legal, e assim, eu gosto de ver documentários de crimes reais, ele também gosta de ver documentários de crimes reais. Eu gosto de ler Austen, ele também gosta de ler Austen. Meu Deus, assim, é match made in heaven. É tudo perfeito. Esse é o nosso herói. Claro que ele não é nosso herói. Porque se ele fosse, ia ser uma história. Não ia ser Austen. Ia ser uma história. E é por isso que ele não é o nosso herói. Por quê? Porque ele simplesmente vaza. Ele vaza. Fala que ele tem coisas para fazer e ele vaza. E ele só vai ser achado quando eles estão em Londres por mera coincidência. Mas no fundo, ele é perfeito. E você não descobre que ele não é perfeito só no final. Quando você acaba descobrindo que ele não tinha nenhuma obrigação com a Marian e que ele troca ela para casar com uma mulher de muita grana. Então você fala, gente, aí, nossa, esse homem não presta. É horrível. Ele é péssimo, porque ele abandonou a menina, e eles se amavam, e aí ele sofreu na outra por causa de dinheiro, ai meu Deus. Mas, aí o que acontece? Quando a Marian vai lá, acaba ficando doente, tá tipo, prestes a morrer, ele visita a Marian. Não a Marian, porque ele acaba não chegando na Marian, mas ele visita a Eleanor. E ele diz o quanto ele de fato amou a Marian. E ele fala com total assim, clareza tudo que ele fez, todas as intenções dele, que no começo ele tinha de fato só a intenção de brincar com os sentimentos da Marian, mas que depois ele acabou gostando dela e se interessando por ela, e que ele não foi legal com a Eliza. Ele não foi legal, ele realmente diz isso. Ele fala, I acknowledge that her situation and her character ought to have been respected by me. I do not mean to justify myself. Ou seja, eu errei. Fiz merda. Desculpa. But at the same time, cannot leave you to suppose that I have nothing to urge. That because she was injured, ou seja, só porque a Eliza estava na Rua da Amargura,
Não, só porque ela foi tratada ruim por mim, she was irreproachable, ou seja, que ela não tinha culpa no cartório. And because I was a libertine, she must be a saint. Olha aí, gente. A Austen tá pedindo que você veja as gray areas, que você veja ela, ele não é um mal, ele não é um libertino, ele não quis usar ela. Ok, ele fez coisas erradas, mas não significa que ele é uma pessoa ruim, totalmente. Okay. Her affection for me deserved better treatment, and I often, with great self-reproach, recall the tenderness which, for a very short time, had the power of creating any return. I hardly wish it had never been. Então ele fala, gente, eu errei. Eu errei. E o mais engraçado, mais curioso, digamos assim, é que a culpa, no fim das contas, não é dele. A culpa, e isso a Eleanor mostra pra gente quando ela tá pensando sobre, né, sobre essa visita, que a culpa é do que o sistema fez do Willoughby. Porque ele é um homem sem posses. Ele, no fim das contas, responde à tia dele, que tem posses. E a tia dele dá as regras. As regras são: se você não casar com alguém de grana, eu não vou te dar a sua grana. E ele queria grana, porque ele só sempre soube viver com grana. Então ele não estava disposto a viver sem ela. Ou seja, ele vai fazer aquilo, ele vai dançar a música que a banda toca. Porque senão não tem como ele viver a vida que ele quer viver, que ele está acostumado a viver. Então aí você também tem a ambiguidade, você tem as meninas sendo colocadas, as mulheres, né, sendo colocadas em uma posição super vulnerável, onde elas dependem do poder do homem, mas você tem esse homem que é completamente, né, independente, ou se dá área de independência, completamente dependente de uma figura feminina. E é ele que, se não tocar, se não dançar conforme a música toca, é ele que vai ficar desamparado. Mas ele não sabe viver desamparado. E isso a gente escuta da Sensible, da Eleanor. Eleanor's thoughts were silently fixed on the irreparable injury which too early in independence and its consequent habits of idleness, dissipation, and luxury had made in the mind, the character, the happiness of a man who, to every advantage of person and talents, united a disposition naturally open and honest and a feeling, affectionate temper. Ou seja, o mundo errou esse homem, porque o mundo acostumou esse homem com uma independência que era falsa e com uma vida luxuosa e de completa aquilo, completa, ai, enfim, completo não fazer nada, ele não fazia nada. Olha o que esse tipo de vida, de costume, fez com um homem que tinha tudo para ser ótimo. The world had made him extravagant and vain. Extravagance and vanity had made him cold-hearted and selfish. Ou seja, ele não é uma pessoa ruim. O mundo fez errado com ele. O que ok, vocês podem... Eu também tenho minhas reservas a isso, mas é isso que a Austen nos diz. É isso que a Eleanor nos diz. Que ele teria tudo para dar certo, mas o mundo não foi justo com ele. E forçou ele a agir de uma forma que ele não agiria seguindo os sentimentos dele. Então, falamos, né, dessa questão da educação no Edward, porque o Edward, de fato, aprende, porque ele percebe que ele
que ele não foi legal, que ele fez errado. E o Willoughby também aprende de que o que ele fez não foi legal. Mas, de fato, a questão da educação vem muito forte na Marian e na Eleanor Dashwood. Por quê? Agora, o que eu quero dizer é, esse livro, ele acontece não por causa da Eleanor. Não, nada precisa acontecer com a Eleanor para ela mudar, para ela se educar. A Eleanor é perfeita. Nada precisa acontecer com ela. Quem precisa aprender é a Marian. Esse romance é para ela, é para Marian, não é para Eleanor. Questões sobre isso no filme a gente vai chegar na última aula. Mas, como eu dei a entender a vocês, a questão que diferencia elas é essa noção de decoro. Que uma tem e a outra não. Ambas têm sentimentos. E isso, a Marian, ela tira sarro logo depois que ela encontra o Willoughby pela primeira vez, que a Eleanor tá falando, tipo, então, né, eu acho que ele já sabe absolutamente tudo que ele precisa saber, porque vocês conversaram como se fossem velhos amigos. E aí a Marian tira sarro dela. I have been too much at my ease, too happy, too frank. I have been open and sincere where I ought to have been reserved, spiritless, dull, and deceitful. Had I talked only of the weather and the roads, and had I spoken only once in 10 minutes, this reproach would have been spared. Então, ela tá zoando, ela tá dizendo, se eu tivesse sido chata, se eu não tivesse falado, se eu tivesse sido completamente, né, assim, deceitful, então, tentando enganar ele, e tivesse falado de, né, tópicos que não são interessantes, aí eu estaria tudo bem. Então, ela tá dando a entender que todo mundo se comporta assim, se comporta de uma maneira chata, insuportável. Oh, meu Deus. E aí, você percebe que não tem nada de errado você ter essa noção de decoro. Não é um problema você ser spiritless, dull e falar só do weather e das roads. Porque é tecnicamente isso que seria o conhecido, o familiar. Mas você também pode ser a Eleanor. A Eleanor não fala disso. A Eleanor é legal. Mas você não precisa ser a Marian. E eu acho que o que aponta muito a situação da Marian é a diferença entre affection e commitment. Essas duas coisas não são sempre a mesma coisa. Não significam a mesma coisa. Depois tem outra. Era só isso que eu queria ver. Que você pode, várias vezes, ter, né, sentimentos por alguém, mas não necessariamente ter um compromisso com aquela pessoa. E que é o que acontece no caso da Marian. Você tem né, um sentimento lá, uma relação acontecendo, mas você não tem commitment. Mesma coisa com a Eleanor, você tem sentimento ali, mas você não tem commitment. Eu peguei... Não é sobre isso. E aí você também tem a questão que a Marian, ela fala, tipo, eu não tô agindo ruim, porque eu tô agindo de acordo com o meu coração, porque o meu coração me diz. E aí ela fala essa frase que é incrível. We always know when we are acting wrong. And with such a conviction, I could have had no pleasure. Ela tá se enganando, gente. Ela tá dizendo, não, eu nunca poderia me divertir se eu soubesse que eu tava fazendo uma coisa errada. Não, você pode. Você pode, e ela faz isso. Porque ela não sabe que ela tá agindo errado. Ela não sabe que ela tá agindo com extrema liberdade. Ela não sabe que no futuro isso vai dar no pleasure para ela. Ela não sabe disso.
Então, levanta essa questão da autoconsciência que alguém tem quando fazendo aquilo do dia a dia. Então, não, você não sabe sempre quando você está agindo de forma errada. E você também não sabe quando você está fora do controle ou não. E para isso eu peguei aqui uma citação que é: se você tiver controle, você tem poder da situação. E a Mary nunca tem poder da situação, porque ela nunca escolhe se controlar. E a Mary e a Eleanor que fala isso. Que é depois que o Willoughby, ele deixa ela, e ela vai pro quarto, e ela chora, e elas não veem a Marianne em lugar nenhum. E aí a Eleanor fala: This violent oppression of spirits continued the whole evening. She was without any power, because she was without any desire of command over herself. Ou seja, você tem total controle. Você pode ter total controle e total poder sobre si mesma. Mas a Marian não escolhe. Ela escolhe não ter isso. E tudo isso acaba entrando nessa questão de autoconsciência. Ela não sabe que ela tá errada. E ela também julga errado o que a Eleanor diz que é importante. Ela fala assim: então você quer que eu me comporte para agradar os outros. Então, e aí você vai dizer: well done, muito bem, arrasou. E aí a Eleanor fala, na verdade é uma conversa, a Marian diz: But I thought it was right, Eleanor, to be guided wholly by the opinion of other people. Só ela tá dizendo: eu achei que era certo, era isso que você meio que dizia, Eleanor, que é para eu me guiar pela opinião que as outras pessoas têm de mim. E a Eleanor diz: No, Marian, never. My doctrine. Ou seja, a Eleanor tem doctrine, gente. Ela não precisa mudar. My doctrine has never aimed at the subjection of the understanding. All I have ever attempted to influence has been the behavior. Ou seja, você não precisa aceitar aquilo que as pessoas dizem sobre você para você, mas você tem que guiar o seu comportamento de acordo com aquilo que elas dizem e podem pensar sobre você. São duas coisas diferentes. Então você tem o seu eu interior, isso é você com você mesmo, e você tem o eu que se comporta. E isso você precisa, arrumar e ajustar de acordo com o outrem, de acordo com as outras pessoas que estão, no mesmo ambiente que você. E ela fala: I am guilty, I confess, of having often wished you to treat our acquaintance in general with greater attention. But when have I advised you to adopt their sentiments or conform to their judgment in serious matters? Nunca. Ela nunca falou: tá, então você tem que, agir ou pensar isso porque outros estão pensando. Não, você só tem que controlar o seu comportamento. E é nisso que a Marian falha. Por quê? Porque você tem essa falta de consciência de que ela tá fazendo errado. Então, por exemplo, na página 114 é quando elas chegam em Londres, e aí a Marian tá super animada porque ela tá em Londres. Por quê? Porque ela sabe que o Willoughby tá em Londres. E aí ela fala que ela não vai escrever para a mãe dela, ou seja, ela vai escrever para o Willoughby. E aí a Eleanor, então, they must be engaged. Eles têm que estar noivos. Porque naquela época era exatamente isso. Você escreve uma carta para outra pessoa, você está noivo, gente. É noivado. E não significa isso. Ela só escreve uma carta para ele porque ela acha que a affection que eles tiveram em comum é igual a commitment. Não é. Eu juro que eu já tô terminando, tá, gente? E aí é que ela erra. I felt myself, she added, I felt, to be as solemnly engaged to him as if the strictest legal covenant had bound us to each other. Aí a Eleanor diz: I can't believe it.
But unfortunately, he did not feel the same. Então, não, ele não sentiu mesmo, boba. E aí Eleanor diz, no, he did feel the same, Eleanor. For weeks and weeks, he felt it. I know he did. E ela não tá errada, ele de fato felt it. Ele disse depois para Eleanor. E esse mesmo tipo de consciência é útil para quando a Eleanor vai pensar sobre o Edward. Had Edward been intentionally deceiving her? Ele intencionalmente falou, eu vou enganar ela, porque ela não sabe que eu tô... Não. Não. Ele nunca fez isso. Ele não foi, né, por maldade, malícia, enganar ela. E aqui você tem também um dos momentos, eu escolhi colocar essa parte, que é quando a Eleanor diz que ela sente. You do not suppose that I have ever felt much. For 4 months, Marianne, I have had all this hanging on my mind without being at liberty to speak of it to a single creature. It was told me, it was in a manner forced on me by the very person herself, whose prior engagements ruined all my prospects. Então, a moça que cagou com todas as minhas esperanças, foi ela que falou isso para mim. If you can think me capable of ever feeling, surely you may suppose that I have suffered now. Então a culpa não é dela que ela não sentiu. A culpa é da Marianne por ter julgado que ela não sentiu o suficiente. O que é sentir o suficiente? The composure of mind with which I have brought myself at present to consider the matter have been the effect of constant and painful exertion. They did not spring up of themselves. Então, ela realmente teve um esforço, um labor para ela conseguir, né, suprimir isso e agir de uma forma decorosa. E é isso que a Marianne não faz. E por isso que a educação nesse romance é majoritariamente, pelo menos entre as personagens femininas, é da Marianne. Porque ela tem esse momento em que ela tem a resolução de que ela vai mudar. Que ela refletiu, e é isso que está aqui nesse trecho, que eu não vou ler, porque senão, né, a gente vai muito para frente, que ela considerou a conduta dela no passado, e ela sabia que ela estava naquela posição onde ela estava doente por causa das próprias atitudes dela. E aí ela fala, I have laid down my plan. Ela estrutura todo um plano onde os feelings dela seriam governed and my temper improved. They shall no longer worry others nor torture myself. É esse o ponto todo. Então, a educação, você tem essas duas partes dela. Você tem, por um lado, a Marianne, que ela foi she was born to discover the falsehood of her own opinions and to counteract, by her conduct, her most favored maxims. Então, ela ia aprender na carne que as máximas dela, aquilo que ela julgava mais certo, estava, na verdade, errado. E ela tinha que mudar. Mas você tem também, por outro lado, o Willoughby, que ele erra, mas nada acontece com ele. Ele sai completamente ileso. Willoughby, lived to exert and frequently to enjoy himself. Ou seja, ele não sofre. Nada de ruim acontece com ele. Nada de ruim precisa acontecer com ele, porque tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas para Marianne, não. A Marianne, a função da Marianne é errar. É acontecer merda com ela para ela errar e descobrir que ela estava errada. Então é isso, gente. É essa ambiguidade educacional e didática que eu queria apresentar para vocês na nossa In Sense and Sensibility, que você tem, por um lado, essa personagem, né, arquetípica, que tem que passar por tudo isso, e você vê que ela tem, de fato, ela tá, né, aí ela sofre, e aí ela aprende, ela tem essa determinação, mas você tem
outras personagens que saem ilesa. Tipo o Willoughby, tipo o Edward Ferrars. E é isso, gente. Agora, peraí que eu tô subindo. Eu tô subindo os comentários para dar uma lida. Eu acho que eu vou. Não vou parar a gravação, não. Senso e sensibilidade não seria melhor? O Victor perguntou lá em cima. Talvez sim, mas também se você tem senso, você tem sensibilidade para, né, para conseguir julgar coisas. Então eu acho que também é complicado. Mas não é para ser solucionado isso. Eu acho que essa ambiguidade do título foi completamente intencional. E eu acho que ela tem que continuar sendo assim. Não é para solucionar e mostrar, tipo, olha, gente, não é que uma tem sense e outra tem sensibility, não. É para continuar ambígua. É para, né, pegar os alunos de surpresa. Peraí que eu tô lendo. Até tinha Marlene, mas dependia muito de como Morgado da família arranjada. O herdeiro antecessor do pai dela era muito pegado ao neto. Sim, sim. Tem todo. Nossa, é todo. É todo um rolê, de fato. Eu acho que é um dos começos, assim, acho que mais confusos de, de todas as obras, pelo menos pra mim. A austeridade fiscal começou aí, de fato, Bruno. Gente, a Fanny Dashwood, né? Ah, ela só tava querendo ficar com o dinheiro todo pro filhinho dela. Pobre. A Fanny é vilã, né? A Fanny é. Ela não tá nem aí, ela vai deixar aquelas mulheres sem dinheiro nenhum. A Fanny é só má. Bom, a Fanny ela até tem uma motivação, né? É ter dinheiro. Errada não tá. Nossa, verdade, tinha esquecido que a Luz fica o tempo todo perguntando pra ela, né? Se ela devia terminar o noivado. Juro. Por quê? Ela não vai dizer o quê? Termina assim, por favor. Ah, ai, jura, Ellen, eu não vi essa minissérie da Masterpiece. Eu não sou cinéfila assim. Sim, o Edward é sem sal e chato. Muito sem sal e chato. Ai, meu Deus. E assim, não dá pra ver porque eu não coloquei, né, todas as partes em que ele fala, mas, gente, ele não tem assunto. Ele não tem assunto e ele lê mal. Marian já disse. Eleanor se humilhando por um homem medíocre. Isso aqui é a atualidade, né? Uma mulher incrível e aquele homenzinho que nem dinheiro tem. Nossa. Eu senti que ele tentava não parecer que estava dando expectativas para ela, evitando para que não aparentasse nada além da amizade. Eu, é que eu não vejo essa intenção mostrada no livro, Yasmin. Essa é a minha questão. Tipo, eu posso sentir várias coisas quando leio a Austen. A minha questão é se elas estão sendo demonstradas no livro ou não, ou se são colocadas no livro de alguma forma. Não acho que essa intenção é colocada no livro. Eu acho que no final ele até fala, tipo, ele fala assim, ele fala aí, peraí que eu vou pegar, peraí que eu marquei essa parte. Ele achou que não tinha problema nenhum. Ele falou, I was simple enough to think that because my faith had plied to another, there could be no danger in my being with you. And that the consciousness of my engagement was to keep my heart as safe and sacred as my honor. Então ele achou que, tipo, tá tudo bem, eu tô, eu tô noivo de outra, eu não vou gostar dela. E aí, I felt that I admired you, but I told myself it was only friendship. E aí depois ele fala, porque eu comecei a comparar você e a Lucy e eu te achei muito melhor. Então é isso. De fato, eu acho que eles, né, têm essa menção da friendship, mas não porque ele se comportava de uma forma, tipo, eu vou me comportar assim porque aí todo mundo vai achar que é friendship. Não, ele achava que também era só friendship.
Nossa, né? Um coroa de 35 anos, gente. Ah, sim. É muito creepy a paixão do Colonel Brandon pela Marion, né? Eu não sei nem se é paixão, é só tipo, ela tá lá e ela é jovem, né? E uma ser prudente e a outra intensa, a irmã prudente teve um casamento por amor e sentimento, e a irmã intensa teve um casamento por prudência e racionalidade. Sim. Ah, mas também, assim, eu acho que a gente tem que. Ai, a Ariana se levantou a mão. Ai, peraí. A gente tem que medir um pouco a balança. A gente quer muito colocar, tipo, ai, não, então a Eleanor e o Edward super se amavam. Calma. Porque é dito depois que, tipo, nenhum deles se amava tanto assim pra achar que eles podiam viver de nada. Entendeu? Então, e nenhum. É, eu acho muito complicada a palavra amor na Austen. Eu acho muito, muito complicada mesmo. Mas sim, tecnicamente a Marianne fala. Ai, ela fala logo no começo isso. É incrível. Ela fala. Tipo, ah, quem se casa com um cara desse é só porque, tipo. Ah, ela fala, in my eyes, ser casada com o Colonel Brandon, mal sabe ela. In my eyes, it would be no marriage at all, but that would be nothing. To me, it would seem only a commercial exchange. Disse o que todo mundo sabe, casamento é uma commercial exchange, sempre foi, sempre será. In which each wished to be benefited at the expense of the other. Disse tudo, minha filha. É o seu futuro. É o seu futuro, meu amor. Esse casamento é o seu. Peraí. Aí, então, discutir um texto. Playboyzinho. Total. Sempre tem um playboyzinho. O maior deles é Henry Crawford. Gente, maravilhoso. Tô vendo aqui. Ética inglesa de fato. Assim, você mandou uma carta, mano. Primeiro, uma mulher nunca manda a primeira carta, gente. Não façam isso. Gente, é bem isso. Romance é romance, amor é amor. Um lance é um lance. É exatamente isso. Ai, Alisson, sou fofo. Obrigada por falar que minha apresentação foi excelente. Gente, não existe leitura errada da Austen. Se você leu antes, tipo, ai meu Deus, então a Marianne com o Brandon eles se amam depois, tá funciona. Tudo bem, ela queria que você lesse desse jeito. Eu também li assim no começo. Então, é isso que me acalma. A primeira é tipo, oh, meu Deus, o Edward é incrível, uau, o herói da minha vida. Aí você lê a segunda e fala, ah. Aí você lê a terceira e fala, gente, ele é chato, chato. Uhum. Só a menina de 17 anos tem que parar pra refletir. Parar não, né? Ela quase morre. Ela quase morre. Ai, Alison, sim. A Fanny no filme. É essa mesmo. Que ela tá lá. Ai, mas isso seria uma ótima adição pra qualquer família. E você tem dons muito melhores do que a sua grana. E ela fala, ai, é verdade, então eu vou te contar um segredo. Eu tô noiva do seu irmão. Ela vai, joga ela e manda ela embora. É ótimo. Ai, obrigada, Eduarda. Charlotte Bronte. A Charlotte Bronte. Ah, é a Jane Eyre. Ah, então eu consigo fazer. A Emily já não dá. A Emily não dá, não. Não consigo falar do mundo dos ventos vivantes, não. Não é pra mim. É, né, gente? Poxa vida. O Edward ele só ficou noivo 5 anos com uma mulher pra descobrir que não amava ela ou dó. Não, gente, não é nem pra descobrir que ele não amava ela. É pra descobrir que ela era chata. Exatamente isso. Porque ele começa a comparar ela com a Eleanor. E a Eleanor fala, tadinha, a Eleanor fala, tipo, ai, ai, sim. She might in time regain tranquility. But he, pensando, né, no Edward e na Lucy. But he, what had he to look forward to?
Could he ever be tolerably happy with Lucy Steele? Could he? Were his affection for herself out of the question, with his integrity, with his delicacy, and well-informed mind, might be satisfied with a wife like her, illiterate, artful, and selfish. Então, assim, ela ainda se sente mal pelo Edward. Tipo, ai meu Deus, ele é tão bom, vai casar com aquela mulher. Gênia. Gênia. Gente, eu faço aulas das outras obras da Austen, se vocês quiserem. Eu faço. Eu vou ter que reler, bom. Virginia Woolf, gente, não manjo de Virginia Woolf. Não manjo de Virginia Woolf. Ah, foi assim. Poxa, Ariana, achei que você já tinha uma pergunta. Poxa vida. Hum, é que aqui eu tô lendo o comentário da Ellen. Eu interpreto o amor em Austen como uma coisa que existe, mas as heroínas de Austen sabem que não podem se apaixonar por homens pobres. Hum, não sei. Não sei se eu acho que é muito geralzão você falar de todos os livros da Austen, porque eu acho eles todos muito diferentes. A Emma, de fato, a Emma sabe que não dá pra ela se apaixonar por homem pobre nenhum, por exemplo. Mas a Elizabeth Bennet, entendeu? Enfim. Sim, gente, no fim das contas a Austen joga o casamento ali e o povo acha romântico, mas é só porque tem que acabar em casamento, gente. A, a Marian só se casa porque para mostrar que ela aprendeu, que tipo teve uma consumação, tem que ter o casamento. Acho que no livro do Franco Moretti sobre romance de formação, é literalmente o romance de formação, Franco Moretti, ele fala no romance de educação em inglês, o casamento é tipo atingiu, entendeu? Atingiu o esperado, fez seu trabalho. Então é por isso que no final elas casam. Por isso que no final elas têm que casar. Assim, vamos pensar, tem algum romance daquela época escrito por mulher que que uma mulher não casa? Pelo menos assim, dos conhecidões. Eu acho que não. Acho que não. Até a Jane Eyre volta pra casar com um homem. Então, assim, pra mostrar que terminou, tem que casar. Ai, gente, obrigada por terem gostado da aula. Hum, a sua opinião sobre o Darcy. Gente, vamos falar do Darcy semana que vem, né? Vamos falar do Darcy semana que vem. Aula de Ema? Eu dou aula de Ema. Eu daria aula de Ema. É o meu favorito, gente. Eu amo Ema. Ai, vocês querem leitura compartilhada? Aí vou fazer. Vou fazer, tipo, que nem outras Instatubers. Não. Book Instas? Instabooks? Vou fazer. Se pá, eu faça mesmo. Me sigam, gente. Me sigam no Insta que eu faço. Curso sobre minha persuasão, gente. Será que a Elizabeth sabe que ela não pode casar com... Não, talvez ela saiba. Porque ela não leva o Wickham muito a sério, não. É, talvez ela saiba. Gente, assim, é que ficar pensando, tipo, o que que a gente acha que sabe ou não, nananã, é complicado. Você pode entrar nessa, nessa e ficar por horas. Por isso que eu leio romance. O que o romance não me diz não me interessa. Não me interessa. Tipo, não me interessa se a Austen achava que casamento tinha que ser só por amor. De fato, não me interessa. O que me interessa são os livros e o que está escrito neles. Se não está escrito nos livros, eu não penso. Lady Susan, Cynthia, é ótimo. Lady Susan é ótimo. Eu acho que, sim, é de longe uma das narrativas mais complexas e interessantes da Austen, a Lady Susan. É maravilhoso.
Nossa, Anne Elliot, né? Ô dó da Anne Elliot. Tadinha. É que não seria sensato, de fato. Mas, de novo, né? Não seria sensato. Mas a gente não sabe pelo quê. Por quê? Ah, sim. É, não rola. Mas, gente, a Emily Bronte é a exceção da regra. É a exceção da regra. Qual é o meu Insta? Pera aí, gente, já vou colocar meu @. Vocês querem meu Insta? Eu dou meu Insta. Peraí. Sim, a Eduarda falou uma coisa muito boa. E também a Jane Austen foi relevante na época, mas por isso também, né? Pra não ser considerado um livro ruim. Gente, ela fez certinho. Ela seguiu o beabá certinho, porque ela fala nas cartas: eu quero fazer dinheiro com isso. Então, assim, ela não ia ser doidona, tipo Emily Bronte, e meter aquilo no, né, no colo do povo e falar, tipo, me deem dinheiro. Obviamente ninguém ia dar dinheiro pra Emily Bronte na época. Aquilo ali era uma loucura. Mas pra Jane Austen, né, gente? Claro, claro que sim. Sim, igual a Anne. Tadinha da Anne Bronte. Quase ninguém nem lê, porque, gente, falar de mulher divorciada. E já era século XIX. Falar de mulher divorciada no final do século XIX? Ai, Ana Paula, obrigada. Você falou que eu sou ótima. Gente, adoro quando pessoas que não me conhecem falam que eu sou ótima. Nossa, sim. Emma foi o livro. Eu acho que assim, porque Emma, pra mim, é o divisor de águas. Tem muita gente que. Ai, gente, eu já tô passando. Posso falar só mais, tipo, 5 minutinhos, aí a gente para. Eu acho que, assim, muita gente fala, não concorda com isso, que tem, tipo, meio que duas fases da Austen. Tem, tipo, os primeiros livros, né? Orgulho e Preconceito. E aí vem. E aí vem Emma. Tipo, nada mais vai ser igual. E aí vem com, né? Com os bons. Aí você vem Mansfield Park e Persuasion. Ai, gente, obrigada por gostarem da aula. Eu fico feliz, viu? Ai, eu queria fazer no Google Meets, né, por simplesmente vaidade, para ficar vendo vocês falarem bem de mim. Mas, gente, é isso. Eu vou, gente, Ema, de verdade, Cíntia. Ninguém perguntou isso, mas eu vou dizer. Se você quiser sair, pode sair. Que eu acho que o jeito certo de ler Austen, ou tipo, o melhor jeito de ler Austen é. Ai, que bom que você aprendeu o Alisson. Gente, pra quem não sabe, o Alisson é tipo, ele sabe de tudo. Então, se ele aprendeu alguma coisa comigo, ó, tô me achando. Mas eu acho que o jeito certo, mais coerente de ler Austen é ler pela ordem de escrita. O que tem a ordem de escrita dela? Eu mandei isso para alguém um dia aí, a ordem de escrita dela. Não a ordem de publicação, porque senão você vai ver que você vai ler, tipo, Northanger Abbey lá no final, tipo, antes de Persuasão. E Northanger Abbey, Persuasão, é tipo, nada a ver. Northanger Abbey, ela escreveu foi jovenzinha, pequenininha, e dá pra notar, entendeu? Tipo, Sense and Sensibility, Orgulho e Preconceito e Northanger Abbey são romances que dá pra você notar que ela tá jovem. Ela tá jovem ali. Aí vem Emma e fala, vamos crescer. E aí vem os grandes, né? Mansfield Park e Persuasion. Então é isso, Cíntia, você que tá nas leituras aí, eu seguiria a ordem de escrita. Assim, loosely, não precisa ser na ordenzinha mesmo, mas... Nossa, Camille está falando. Foi mega romantizado o Morro dos Ventos Vivantes até por ser o livro que a Bela do Crepúsculo lia repetidamente. Gente, eu li o Morro dos Ventos Vivantes porque a Bela lia em Crepúsculo. Óbvio, óbvio, 100%. Esse é o problema, gente, não... Viu? Tudo isso daí de tipo, Austin não é romântico,
tem que ser feito com modos vivantes, mas eu acho que o povo já percebeu, né? Tem fantasmas e coisas assim. Ai, de Coimbra, uma união de mentes. Ai, valeu, Ellen. Eu vou ouvir. Gente, Ellen recomendou a dissertação dela, uma união de mentes. Tá no repositório da Universidade de Coimbra. Tem toda a minha tese sobre isso que ela fala do amor. Super legal. A Austin leu, a Bella leu Austin? Talvez. Então é isso, gente. Procurem a tese da Ellen. E eu vou parar a gravação. Vou parar a gravação. Vou não parar. Interromper a gravação. Tchau, gravação.